Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre Flamengo 3, Madureira 0, jogo válido aí pela última rodada da Taça Guanabara e jogo que acabou por confirmar o título do Flamengo na Taça Guanabara e que confirmou aí o Flamengo também com vantagens nas semifinais do Campeonato Carioca, né? Bom, o Flamengo, ele não só teve a melhor campanha da Taça Guanabara, como também ficou no primeiro turno do Campeonato Estadual com um gol sofrido só, tá? E marcou 23 gols. Esses números aí são realmente impressionantes. Claro que você tem aí times como Madureira, como Portuguesa, como o próprio Boa Vista, né? Times mais fracos, Sampaio Corrêa também. Mas você tem Fluminense, Vasco e Botafogo, que fazem com que aí os números se tornem realmente muito bacanas, né? E também o fato do Flamengo não ter levado gol em clássicos, tá? O gol que o Flamengo levou nesse turno foi contra o Nova Iguaçu, aliás, gol de um dos artilheiros do campeonato, o Carlinhos, tá? Junto com o Pedro. Pedro também aí chegou a 8 gols nessa última rodada do primeiro turno. Bom, o Flamengo faz 1-0 numa jogada pela direita do Arrascaeta, do Varela, né? Ele cruza para dentro da área, a bola passa por toda a extensão da área, chega ao lado esquerdo, o Bruno Henrique dá uma assistência de outro patamar, literalmente, e o nosso querido Arrascaeta, agora sim, né? Ele dá um chute espetacular, também de outro patamar, né? De primeira, sem deixar a bola cair, e manda pro fundo da rede, fazendo Flamengo 1, Madureira 0, né, debaixo de um sol de 40 graus, para variar aquela coisa de Rio de Janeiro, né? Um sol para cada um, sábado às 4 da tarde. Aliás, né, o Flamengo está querendo que a semifinal dele seja disputada às 5 da tarde, junto com o adversário dele, que já a gente vai falar sobre. Bom, Flamengo 1-0 no comecinho do jogo e o Flamengo continuou em cima do Madureira, né? Só que tem que ir tirando o pé, aquela coisa, calor, né? Tal, e não fazendo tanta pressão assim no primeiro tempo. O Madureira não assustou também tanto, tal, mas aí depois, no segundo tempo, aí sim, o Flamengo botou o pé no acelerador e resolveu a parada, né? No segundo tempo, você teve aí o 2-0, foi num lance que o Pedro acreditou, né? Porque o zagueiro do Madureira, ele foi recuar a bola pro goleiro, só que tem que... Ele foi tentar imitar a saída de jogo do Fluminense, tá? Que costuma sair tocando, sem dar chutão, só que tem que... não tem a qualidade, né? Do Fluminense, do Flamengo, enfim, e o Pedro se meteu no meio, né? Ele foi tentar dar um passe da esquerda para a direita e o Pedro se meteu no meio, ganhou a dividida e deu um drible no goleiro, foi lá e mandou de primeira de pé direito para o fundo da rede, fazendo Flamengo 2-0, aliás, fazendo o 10º gol na temporada em 10 jogos, em números incríveis, mesmo para um atacante, né? O Pedro. E aí o Flamengo 2-0 e praticamente matava o jogo ali, matava o título ali da Taça Guanabara, já que para que o Flamengo não conseguisse ser campeão, o Flamengo teria que perder o jogo, de preferência por goleada, e o Fluminense ganhar do Botafogo. Nenhuma coisa nem outra aconteceram, né? Como vocês já sabem. Bom, e aí o terceiro gol, uma falta muito bem marcada, aliás, pela arbitragem, na entrada da grande área. E quem é que foi para a cobrança? Foi o De La Cruz? Foi o Arrascaeta?
negativo. Foi o Carolino, rapaz. O Carolino. Léo Pereira. E, aliás, uma cobrança de almanaque, meu amigo. Uma cobrança espetacular do Carolino de pé esquerdo. Lembrando um pouco a cobrança de falta do Pet no tricampeonato em cima do Vasco. Foi até no mesmo gol, né? E foi no ângulo, assim como a cobrança de falta do Pet quando o Flamengo foi tricampeão em cima do Vasco. Flamengo 3, Madureira 0, uma belíssima cobrança de falta do nosso querido Carolino Léo Pereira. Aliás, foram 2 gols belíssimos no sábado, né? O gol do Pedro e o gol do Pedro não, o gol do Arrascaeta, que foi de sem pulo, e o gol do nosso querido Carolino Léo Pereira, tá? Bom, e o Flamengo passou em primeiro. Você acha que o Flamengo vai pegar filé mignon, vai pegar um adversário fácil? Negativo. O Fluminense fez o favor de tomar de 4-2 pro Botafogo ontem, e o Fluminense vai ser o adversário do Flamengo. Porque o Flamengo chegou a 27 pontos, né, no turno. O Nova Iguaçu, rapaz, ganhou do Volta Redonda ontem e foi a 23, terminou em segundo. O Vasco fez 4-0 na Portuguesa, foi a 22. E o Fluminense, aliás, o Nova Iguaçu foi a 24 com essa vitória em cima do Volta Redonda, tá? O Vasco foi a 22 com a goleada de 4-0 em cima da Portuguesa. E o Fluminense tomou de 4-2 do Botafogo e ficou com 21 pontos. E o Botafogo, que precisava, além da vitória, torcer por um tropeço do Vasco, ficou de fora, né? O Botafogo ficou aí com 20 pontos. Botafogo vai, mais uma vez, né, disputar aí a Taça Rio, ou seja, o troféu de consolação do Campeonato Carioca entre o 5º e o 8º colocados. E aí você pensa, poxa, o Flamengo campeão vai encarar o Fluminense já na semifinal? Pois é exatamente por isso que por causa do regulamento, né, que o Flamengo encara o Fluminense. Mas bom, o Flamengo tem uma grande vantagem, né, que são os 2 resultados iguais. O Flamengo pode jogar por 2 empates, uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. Aí você vai dizer, pô, como assim, né? O Fluminense ganha o primeiro jogo por 1-0, vamos dizer assim. Se o Flamengo ganhar o segundo jogo por 1-0, o Flamengo passa. Não é o Fluminense, é o Flamengo, tá? E a mesma coisa é o Nova Iguaçu contra o Vasco, tá? Se der 2 empates, quem passa é o Nova Iguaçu para a grande decisão, tá? E se der uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols entre Nova Iguaçu e Vasco, quem passa é o Nova Iguaçu, tá? Aliás, parabéns aí ao Laranjão da Baixada, ao Tic-Tac da Baixada, ao Nova Iguaçu, pela grande campanha que fez no primeiro turno. E parabéns, claro, ao Mengão por ter só tomado 1 gol no primeiro turno, que é uma coisa impressionante a campanha do Flamengo nesse primeiro turno. Bom, o que eu acho? Eu acho que o Flamengo vai passar pelo Fluminense? Acho que o Flamengo passa pelo Fluminense. Não tanto tomando como base o confronto do turno, tá? Porque o confronto do turno foi entre os 2 jogos do Fluminense na Recopa, tá? Então o Fluminense estava meio que pensando na Recopa Sul-Americana. Eu acho que tomando como base a vantagem que o Flamengo tem. Eu acho que o Flamengo vai saber usar bem essa vantagem dos 2 resultados iguais e vai acabar passando pelo Fluminense. Agora, entre Nova Iguaçu e Vasco, aí vamos ver o que vai acontecer na outra semifinal. Bom, lembrando o seguinte, que Fla-Flu, o primeiro jogo é no sábado que vem, tá? E aí, no outro domingo, é a grande decisão entre Flamengo e Fluminense, os 2 jogos no Maracanã. Tá bom, minha gente? Você que está aqui no canal é inscrito?
não, por favor, se inscreva no nosso canal Potência Rubro-Negra, tá bom? E você, deixa o seu like, por favor, comente nos nossos vídeos, tá bom? E, por favor, aí ajude também a gente a crescer o canal, a fazer com que as nossas produções sejam feitas com maior qualidade, tá bom? Bom, minha gente, a gente vai, mas a gente volta amanhã com mais do Mengão, tá bom? Tchau, tchau!